Fala pessoal, bem-vindos a mais um panorama semanal de mercado. Última semana de fevereiro, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer essa semana e também da atual conjuntura, tá? Atualmente, o mundo vem precificando, primeiramente, o que? Inflação nos Estados Unidos, Europa, atividade na China, atividade chinesa, que é o grande motor aí, né, do mundo e o grande consumidor de commodities do mundo, e também as questões, as consequências da guerra, né, vamos dizer assim. Então, um aumento no custo de alimentação por conta da guerra na Ucrânia, um aumento nos valores do petróleo devido ao conflito ali no Oriente Médio, os iemenitas atacando os navios. Então o mundo tá ligado nesses três pontos nesse momento, tá bom? Essa semana a gente vai ter algumas decisões que confluem para uma análise melhor disso, para ver quais são as futuras decisões, né? E essas decisões quais serão? Corte de juro nos Estados Unidos ou Europa, basicamente. Ou não, Europa, basicamente, tá bom? A gente pode começar falando aí, na segunda-feira, nós teremos o relatório Focus aqui no Brasil, né? Falando na nossa microeconomia, tá? E nos Estados Unidos, a gente tem drivers de vendas de casas novas, índice de manufatura de Dallas e a fala da Lagarde do BCE. Aí a gente já está falando de Europa, tá bom? As falas da Lagarde são muito importantes porque ela é a principal peça, né? A principal coordenadora do Banco Central Europeu, tá ok? E costumam fazer bastante preço as falas da Lagarde. O Reino Unido, a zona do euro vem lutando contra a inflação também e já está precificando aí cortes na sua taxa de juro, assim como nos Estados Unidos, tá ok? No Japão, nós teremos a inflação e o núcleo. O Japão tem um problema deflacionário grande, mas desde que ele começou a fazer a Yield Curve Control em 1996 e ter políticas aí extremamente dovish, né, que é como não aumentar a taxa de juro, não deixar o juro pago pelo governo subir, a moeda deles tem se desvalorizado bastante, tá bom? Então esses dados de inflação e núcleo são muito importantes para o Japão também. Na terça-feira, nós teremos aí bens duráveis nos Estados Unidos, tá bom? O consumo de bens duráveis, para quem não sabe, os bens duráveis são bens que duram no mínimo 3 anos para mais, então a gente pode falar de pneu, carro, itens de consumo doméstico, né? Então geladeira, fogão, enfim, esses itens que têm uma durabilidade muito maior, tá? Nós temos uma fala do BAR também, sobre a questão da taxa de juro, atividade, etc., lá nos Estados Unidos, e nós temos a confiança do consumidor também. Fora isso, o último driver importante da terça-feira para a gente poder ficar ligado são os estoques de petróleo. Os estoques de petróleo normalmente não fazem muito preço, mas quando vem uma disparidade muito grande, costuma fazer, e foi isso que aconteceu da última vez. Eram esperados, se eu não me engano, a reserva em 3 milhões e vem em 12 milhões. Foi uma coisa 3, 4 vezes maior do que o esperado. E o que aconteceu com o preço do petróleo? Caiu, porque a hora que você está analisando uma commodity, o principal driver dela é oferta e demanda. Commodities, o pessoal costuma falar que é o ativo mais fácil de se operar justamente por isso, né? Ela não tem tantos drivers envolvidos nela. Então, é basicamente oferta e demanda. Se a oferta cai, o preço sobe. Se a oferta sobe, o preço cai. São inversamente proporcionais, tá bom? Já iniciando na quarta-feira, a gente pode falar da revisão do PIB do último quarto nos Estados Unidos. Nós temos as falas do Fed e os estoques de atacado e varejo. Dependendo da quantidade de itens que tem no estoque, principalmente do varejo e do atacado, a gente consegue ter drivers inflacionários ou não, se a gente está tendo inflação ou não. Se o estoque estiver muito baixo, está vendendo muito, está tendo muito consumo leva a mais inflação, estoques mais baixos mostram uma inflação mais desacelerada, porque engloba as duas principais fontes aí de informação, que é tanto atacado ou varejo, né? Ou é atacado ou é varejo, tá bom? Na quinta-feira, nós teremos drivers do PCI, o núcleo do PCI também. Para quem não sabe, o PCI é um indicador de inflação
em que o Fed baliza suas decisões da taxa de juro, tá bom? Nós temos o PCI também, o PPI, que é do produtor, o PCI é o outro indicador de inflação para o consumidor, e o PCI, que também é do consumidor, é o principal visto pelo Fed para tomar a sua decisão aí nas taxas de juros, nas Fed Funds, tá bom? Fora o PCI, nós temos os gastos pessoais nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego, outro driver muito importante. Para mim, quinta é o dia mais importante desta semana, tá bom? Para análise de indicadores e drivers também. E nós teremos ainda PMI e vendas de casas pendentes, ou seja, é um dia aí recheado de indicadores muito importantes. Fora os Estados Unidos, nós teremos também dados muito importantes da Alemanha, na Europa, tá bom? Falando de desemprego e vendas no varejo. A Alemanha é o motor da Europa, a principal economia. Os títulos alemães são muito correlacionados com a demanda por títulos na Europa, a maior demanda por títulos na Europa, né, define muito o que vai ser o valor do euro, né, o preço do euro. Então ele faz muito preço no euro, o título alemão, entendeu? Então é legal a gente ficar bem ligado na quinta-feira, porque tem muita coisa. E aí, no último dia da semana, sexta-feira, nós temos PMI da zona do euro, que não deixa de ser muito importante, tá? Nós temos PMI também na Grã-Bretanha, no Reino Unido, tá? Temos a inflação da zona do euro, que é de dado de zona do euro, o dado mais importante da semana. O último dado agora em janeiro vem em 3,3 o anual, tá bom? A sexta queda seguida de inflação na zona do euro. Isso é muito bom para corte de juro, para estímulo de atividade. Para quem não sabe, a Europa não tem mais o bônus demográfico, né? Ou seja, a sua população crescendo rapidamente, novas pessoas entrando para consumir. Então, os dados de consumo da população atual são muito importantes. Nós teremos PIB aqui do Brasil, um dado muito importante para o Brasil. Teremos PMI de manufatura nos Estados Unidos, bens manufaturados, né, industrializados, tá ok? O sentimento do consumidor de Michigan, que é uma pesquisa da Universidade de Michigan, também costuma fazer preço, tá? Dependendo principalmente do dado, é bom ficar ligado. E as falas do Fed, né? Vários delegados do Fed aí vão estar falando, tá bom? São 4 ou 5 na sexta, bem importante também. Então a gente pode aí resumir essa semana como quinta e sexta-feira sendo dias assim chave para a leitura de indicadores de conjuntura, que é o que a gente começou a falar no início desse vídeo, tá ok? Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Panorama de Mercado e até a próxima. Valeu!